Jó capítulo 2, o versículo 9 diz assim: Então a mulher de Jó disse: Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, a ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra encontre terra fértil em nossos corações, vá e dê o fruto, alcance vidas, alcance famílias, alcance, ó Deus, almas aflitas. Ó Deus, pessoas que precisam ser fortalecidas, renovadas, a começar por nós. Que o Senhor esteja agindo, movendo, fortalecendo, tratando, em nome de Jesus, Senhor. Coloco minha vida nas Tuas mãos como instrumento, que o Senhor venha falar através de mim, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, dá a revelação daquilo que queres falar à Tua igreja nessa manhã. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Essa mensagem é uma mensagem muito objetiva, muito clara, muito direta. Jó, nós conhecemos a história de Jó. Se você não conhece, eu vou apenas relembrar alguns pontos importantes da história desse homem, que nos ensina uma paciência, que nos ensina características fundamentais para o servo de Deus. A Bíblia traz muitas características que o crente tem que ter. Testemunho diante das pessoas, saber se comportar, fé, oração, vida de oração. Quantas características nós vemos na Bíblia que não podem faltar ao crente, que não podem faltar para você, que não podem faltar para mim. Paz, longanimidade, fruto do Espírito, né? Quando nós olhamos esses 9 gomos. Fé, gratidão. E nessa manhã nós vamos falar de uma característica fundamental que muitos, infelizmente, têm perdido, muitos, infelizmente, têm negociado, muitos têm permitido a influência do mundo, das pessoas, dos amiguinhos, e têm perdido. Nós vamos falar sobre integridade. Jó, se você olhar o capítulo 1, o versículo 1, diz quem foi Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Aqui nós vemos 4 características de Jó. Um homem que tinha integridade, um homem que era reto, um homem que temia a Deus, e nós sabemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Seja um homem sábio, seja um homem, uma mulher sábia, tema a Deus. E ele se desviava do mal. O mal vinha, as tentações vinham, os convites do mundo vinham, as ofertas das pessoas, dos amiguinhos vinham, mas ele se desviava. Ele tinha um posicionamento diante de Deus. Quero agradar a Deus, quero agradar ao Senhor e não agradar os homens. É melhor você ficar bem com Deus do que você fazer coisas erradas e ficar bem com os homens, com os amigos. Então Jó, ele tinha essas características. Eu quero falar nessa manhã sobre uma das características de Jó, que a Bíblia fala muito bem, em outras passagens, que é sobre a integridade. Diga assim comigo, integridade. Você já parou para pensar, refletir, como está a sua integridade? Pastor, eu não sei o que é isso. Aí eu fui para o dicionário. Integridade, qualidade ou estado de alguém que é íntegro. Será que você é íntegro? Integridade é a conduta reta. Integridade é você ter ética, é você ser justo, é você ser honesto. Como está a sua conduta? Na igreja? Na igreja minha conduta está exemplar. Mas e na escola? E no trabalho? E em casa? E sozinho? Porque, meu amado irmão, às vezes estamos sozinhos e pessoas se deixam
esquecem a integridade e esquecem que estão diante de Deus. Como está a nossa conduta? Preste bastante atenção. Nós somos observados por Deus, e aqui mesmo nós vemos isso em Jó. Somos observados pelos homens e pelo diabo. Por isso não podemos brincar. E nós conhecemos aqui a história de Jó. Se você, quando lê todo o capítulo 1, o capítulo 2, Deus fala de Jó. Vão se reunir os filhos de Deus e Deus vai falar de Jó. Diz, por exemplo, o capítulo 2, o versículo 3: E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Deus fala essas características de Jó. O que Deus falaria de nós? Está aí um homem íntegro? Está aí alguém que verdadeiramente zela, honra o compromisso? Está alguém aí que verdadeiramente é crente? Aonde está é crente? Dá bom testemunho? Porque às vezes na igreja é um, mas lá fora é outro. Por isso é muito sério, é muito importante. Deus conhece cada palavra nossa. Antes que chegue à boca, Deus já conhece a nossa palavra. Deus nos cerca por trás e por diante. Quando nos assentamos, quando nos levantamos. Ainda que você venha tentar se esconder no mais profundo abismo, Deus está lá. Não tem como se esconder de Deus. E a história de Jó nós conhecemos. No capítulo 1, Satanás coloca em dúvida a sinceridade, coloca em dúvida a integridade de Jó. No capítulo 1, Deus vai falar no versículo 8, olha, você, Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Aí Satanás vai dizer, respondeu ao Senhor, no versículo 9, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca no que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, mas não estenda a mão contra ele. Esse primeiro momento, Deus fala de Jó. Está aqui, um homem íntegro, reto, que teme a mim e se desvia do mal. Aí Satanás vai falar, mas você cerca ele, você protege ele, ele é bem sucedido, não falta nada, toca no que ele tem e vê se não vai perder a sua integridade. Toca no que ele tem, toca nas coisas dele para ver se ele não vai blasfemar contra ti. E quantas pessoas têm seguido esse caminho errado? Está na bonança, aí, mas vem a adversidade, vem a luta, e para de servir, para de adorar, para de buscar, vai blasfemar, vai murmurar. Eu sei que é duro o processo da dor, da luta, da provação. Há 3 semanas eu estava internado. Não é fácil, mas tem que manter a fé, tem que manter a esperança. E conhecemos a história. Deus falou, olha, toca no que ele tem, mas não toca nele. Aí Satanás vai, toca em tudo que ele tem. Jó vai perder seus servos, Jó vai perder seus bens, vai perder seus filhos, mas ainda assim, ele manteve a sua integridade. Ainda assim, Jó manteve e não blasfemou contra Deus. Aí no segundo momento, diz o capítulo, vamos ler o finalzinho do capítulo 1, versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse, no saí do ventre da minha mãe, no voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando começaram a chegaram 4 notícias, 4 vezes, pessoas trazendo notícias ruins, tristes para ele. Chegou o primeiro mensageiro, Jó, os bois lavraram, os midianitas vieram, mataram todo mundo, roubaram tudo. Mal estava terminando um, chegava outro com uma notícia ruim. Quando Jó recebe essas notícias, ele vai declarar, olha, tudo que Deus me deu é dele.
ele tomou para si. Jó vai adorar. No momento da dificuldade, no momento da angústia, clame e adore, porque Deus está no controle de tudo, Deus está no controle da tua vida. Jó vai adorar, vai dizer: bendito seja o nome do Senhor. Jó perdeu tudo. Aí, mais uma vez, Deus vai falar para Satanás: está vendo meu servo Jó? Você reparou que ele é íntegro, reto, temente a Deus? E olha o que diz o capítulo 2, o versículo 3, o final: ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitaste contra ele para destruí-lo sem motivo. Olha o que Deus falou de Jó. Ele ainda, de todas as características de Jó, Deus vai falar: ele ainda conserva a integridade, embora você tenha me incitado contra ele. O meu desejo é que você seja um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, um ancião, sempre íntegro, e jamais perca a sua integridade. Deus falou: olha, ele conservou a integridade, mesmo perdendo tudo. Aí Satanás vai falar no versículo 4. Satanás então respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher de Jó disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Nós temos um inimigo, nós temos um adversário, é o diabo. A Bíblia nos ensina que o diabo, vosso adversário, está ao derredor, buscando alguém para destruir, buscando alguém para tragar, como um leão, ele busca alguém para devorar. Por isso que nós não podemos brincar, precisamos estar atentos. O que o diabo quer é que nós venhamos perder a nossa integridade. Quer ver a sua vida virar de cabeça para baixo? Quer ver a sua vida aí, um abismo chamando outro abismo? É você negociar a sua integridade. É você vender a sua integridade. É você deixar de ser um homem íntegro diante de Deus. E a integridade tem que ser aonde você vai, aonde você estiver. E é interessante que nós vemos aqui, ele vai ficar doente. Satanás foi autorizado a tocar nele, mas teve que poupar a vida dele, porque Deus falou: toca, mas poupa a vida. E o estado de Jó ficou tão crítico que ele vai pegar telha para se raspar. Ficou cheio de tumores, ficou doente, da planta dos pés à cabeça. Quando os amigos de Jó vão visitá-lo, se você ler a partir um pouquinho mais à frente, capítulo 4, capítulo 5, quando eles encontram Jó, eles ficam 7 dias sem dar uma palavra, porque a dor de Jó era muito grande. Eles ficam 7 dias calados, porque Jó estava num estado terrível, doente. E olha o que o diabo disse: olha, pele por pele, o homem é capaz de dar tudo o que tem por causa da sua vida. Toca nele, toca nos ossos, toca na carne. O negócio foi apelão. O diabo apelou: toca nos ossos, toca na carne, faz ele sentir dor, para ver se não vai blasfemar contra ti. Tem um corinho, um hino que diz, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Seja qual o processo que nós passarmos,
que você venha ser íntegro, que você venha ser aprovado, que você venha estar sempre louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. A mulher de Jó falou: Jó, acaba com esse teu problema logo. Jó, amaldiçoa a Deus e morre, acaba com isso. Até quando você vai ficar nessa situação? Amaldiçoa a Deus e morre. Por que que você vai conservar a tua integridade? E eu quero fazer essa reflexão nessa manhã. Aonde que nós temos perdido a nossa integridade? Para agradar pessoas, para agradar amiguinhos, para ter recursos? Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja um jovem de Deus, aonde você estiver. Nós possamos entender que primeiro é o nosso relacionamento com Deus. E essa palavra é muito forte. Até quando reteremos a nossa integridade? Pessoas vendem seu caráter, rasgam princípios cristãos por causa de coisas do mundo, ofertas do mundo, coisas que são passageiras. Seja alguém íntegro, seja alguém fiel. Amaldiçoa a Deus e morra. Você ainda conserva a sua integridade. Acaba com esse problema. Talvez venha vir logo, né, ou virá a morte, ou acabará ali, virá a bonança. Mas acaba com isso, amaldiçoa a Deus. E tem pessoas seguindo por esse caminho. O meu desejo é que você permaneça fiel, fiel ao Senhor, independentemente das circunstâncias, que você venha lembrar, guardar essa palavra. Olha, tem características, tem princípios bíblicos que eu não vou negociar, que eu não vou blasfemar, que eu não vou entregar, que eu não vou vender, que eu não vou levantar a bandeira branca. Enquanto houver fôlego de vida, eu vou permanecer fiel ao meu Deus. Na luta, na tempestade, na fornalha, na cova dos leões, no leito, permaneça fiel a Deus. Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Permaneça, persevere até o fim. Diz aqui mesmo, capítulo 2, o versículo 3, versículo 12, capítulo 2, versículo 12. De longe, os amigos de Jó levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor de Jó era muito grande. 7 dias, sentados e só chorando, lamentando, porque a dor de Jó era muito grande. E ainda assim Jó reteve a sua integridade. 7 dias com tumores em todo o corpo, da planta dos pés à cabeça, se raspando, zombado. Depois você lê a história. Uma história forte, mas ele manteve a integridade. Capítulo 27, olha o que Jó vai declarar no versículo 5. Vamos ler o capítulo 27, do versículo 1 em diante. Diz assim, Jó capítulo 27, Jó continuou em sua fala, dizendo: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar, e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês, até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. Olha o que Jó vai falar. Tão certo como vive o Senhor, que me tirou o direito, que amargurou a minha alma, que me levou nessa dor, que me levou a essa provação, que me fez passar, está me fazendo passar por todo esse processo difícil, doloroso. Mas é Deus. Tão certo como Ele vive, enquanto eu respirar, enquanto houver sopro nas minhas narinas, enquanto houver fôlego de vida, nunca os meus lábios falarão injustiça. Cuidado com o que nós falamos.
Cuidado com, a Bíblia diz, nós daremos conta por cada palavra torpe. Precisamos estar atentos. Ah, pastor, mas a mesma boca que sai bênção, sai maldição. Mas tu já leu o versículo completo? Não convém que seja assim. Seus lábios, sua boca, não é para ser instrumento de palavrão, não é para ser instrumento de maldição. Sua boca, seus lábios, é ser canal de bênção, para buscar a Deus, para adorar a Deus, que você possa estar recebendo um novo cântico nos seus lábios, na sua boca. Use seus lábios para adorar a Deus, para ser canal de bênção, não para ficar se tomando a forma desse mundo. Não é para ser igual ao mundo. Deixe os outros usarem os lábios para o que quiserem. Você não, você é de Deus, você é ungido de Deus, você é guardado por Deus. Traga à memória quantas coisas Deus já fez por você, quantos livramentos, quantas curas, livramento de acidente, cura de enfermidades, quantos tombaram pelo que você já teve, você hoje está aqui de pé, sem sequela, você está saudável. Tem que ser grato a Deus. Jó vai falar, eu estou na dor, eu estou doente, eu estou deitado, eu estou prostrado, eu estou irreconhecível. Os amigos de Jó chegaram e não reconheceram Jó. Perdeu tudo, perdeu família, perdeu filhos, perdeu saúde. Que dor! Mas ele vai declarar, tão certo como vive o Senhor, que me tirou o direito, que amargurou a minha alma, mas ainda assim, meus lábios não falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês, até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. Para resolver o seu problema, não abra mão da sua integridade. Ah, mas eu preciso desse cargo no trabalho. Não abra mão da sua integridade. Ah, mas eu preciso ser reconhecido na escola, isso não leva a nada. Não abra mão da sua integridade. Quero ser reconhecido no meu trabalho, na igreja, quero ter título. Não leva a nada. Não abra mão da sua integridade. Jó vai falar, até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. Integridade é sinônimo de honestidade, retidão, imparcialidade. Deus quer um homem e uma mulher de Deus reto diante dele. Um homem íntegro, uma mulher íntegra, que não negocia valores, que não blasfema contra Deus, que não usa seus lábios para proferir palavras ruins, para proferir palavras enganosas, pelo contrário, mas é canal de bênção. Jó, em todo esse processo, nós vemos aqui que ele vai declarar, olha, enquanto eu estiver vivo, não abrirei, nunca abrirei mão da minha integridade. Você pode declarar esse final comigo? Nunca abrirei mão da minha integridade. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Ah, mas pastor, você não sabe como eu cheguei aqui hoje. Vai ficar no passado, que daqui para frente as pessoas estarão olhando para você e vendo uma nova pessoa, um novo adolescente, um novo homem, uma nova mulher, um novo ancião, uma nova pessoa íntegro na presença de Deus, sendo canal de luz, canal de bênção. Não abra mão da sua integridade. Capítulo 31, o versículo 6, Jó vai dizer, e isso aqui é muito sério, olha o que Jó vai falar. Capítulo 31, o versículo 6, que Deus me pese numa balança justa, e conhecerá a minha integridade. Quando a gente fala de balança, o negócio fica muito estreito, fica sério. Por exemplo, lembramos em Daniel, o rei Belsazar promove um banquete, ostenta, quer
ostentar a sua realeza, o seu poder, faz um banquete aos principais. Como se não bastasse, ele manda pegar o quê? Os utensílios da casa de Deus. Pega lá os utensílios que foram trazidos da casa lá dos hebreus, para que a gente venha beber o vinho no copo deles de ouro. E o que acontece? Quando eles estão ali naquele banquete, ostentando, falta de temor, tomando vinho, bebendo nos utensílios que eram da casa de Deus, aparece o quê? Uma mão, começa a escrever na parede. Aí quando vem o juízo de Deus, quando ele vê aquela mão escrevendo na parede, ele vai tremer, ele vai ficar espantado, ele vai ficar abismado, ele vai ficar, e começa, olha, para tudo, chama os encantadores, os feiticeiros, chama os sábios, chama todo mundo, eu quero que me fale o que está escrito naquela parede. Ninguém soube dizer. Aí chamaram quem? Daniel. Aí Daniel falou, olha, o que está escrito aí, o negócio não é bom para você não, o negócio é sério. Mene, mene, tekel, parsim. Pesado foste na balança e foi achado falta em ti. Cuidado. Se nós formos hoje pesados na balança de Deus, o que vai ser encontrado em nós? Aí veio o juízo sobre Belsazar, o rei Belsazar. Jó, ele se permite pesar na balança justa de Deus. Está aí. Que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Que ponto de homem de Deus, né, integridade. Que Deus me pese na sua balança. E ali não tem, na balança de Deus não tem, sério. Ou vai ser achado falta, ou você vai ser aprovado. Que Deus me pese nessa balança dele, que é justa. E Jó vai declarar algo que vai ser conhecido da vida dele, e é exatamente a integridade. Enquanto eu viver, não vou perder a minha integridade. Eu me permito ser pesado na balança de Deus, Jó está declarando, e ele verá que eu sou íntegro. Ele verá que em todo esse processo, eu não neguei, eu não vendi, eu não blasfemei, eu não negociei a minha integridade. Que Deus me pese nessa sua balança justa. E algo meu ele vai conhecer, que é a integridade. Meu desejo nessa manhã é que nós possamos, de tantas características bíblicas que você tem que ter, que eu tenho que ter, uma delas nós não podemos perder, que é a integridade. Jó, lá no final, ele vai, no capítulo 42, nos ensinar algo maravilhoso. Se você manter a sua integridade, Jó vai declarar no versículo 1 e o versículo 2 do último capítulo, do capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, se você manter a sua integridade, você vai se humilhar diante de Deus, você vai continuar, vai perseverar. Vem as provações, vem as lutas, vem as ofertas do diabo. Olha, entrega a sua integridade, vai se manter íntegro por quê? Olha o que eu posso te dar. Posso te dar os reinos desse mundo. Posso te dar tantas coisas, para que você vai reter a sua integridade? Se você reter a sua integridade, você vai declarar: eu bem sei que tudo Deus Ele pode, nenhum dos seus planos vai ser frustrado, e eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Se você manter a sua integridade diante de Deus, você vai conhecer a Deus, você vai conhecer o Senhor, você verá grandes coisas, verá milagres, verá o poder de Deus na sua vida. Mantenha a sua integridade. Para você ter uma ideia, são muitas passagens, muitos versículos, eu vou ficar apenas aqui em Jó, já estou caminhando ao final,
Mas se você conhece, por exemplo, o Salmo 15, traz muitas características. E a primeira delas, é só avançar algumas páginas. Salmo capítulo 15. Diz o versículo 1: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que, a seus olhos, tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Se você mantém a sua integridade, de tantas características aqui no Salmo 15, para aquele que vai habitar no tabernáculo, aquele que vai habitar debaixo do esconderijo do Altíssimo, que muitas pessoas, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, descansa à sombra do El Shaddai. Mas aí olha aqui, não cumpre, não obedece, não honra a Deus, não vive com integridade, não pratica a justiça, difama com a língua, usa os lábios para proferir mentiras, usa a boca para falar palavrões, usa a boca para fazer coisas que o mundo faz. Olha o que diz o Salmo 15. Primeira característica, integridade. E aí sim, se você é íntegro, quem age assim, você não será abalado. E assim eu creio na minha vida, na tua vida, eu profetizo em nome de Jesus, nada poderá te abalar, porque você confia em Deus, você confia no Senhor, e aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas se você confia, você tem que reter a sua integridade. E aquele que é íntegro, quem habitará, Senhor, no seu tabernáculo? Quem pode morar no teu santo monte? Quem pode estar na presença de Deus? Primeira característica, aquele que vive com integridade. Que não vende, não negocia, não fica igual às pessoas do mundo, mas que faz a diferença, que é exemplo, que é luz, que é sal. Por isso que nós vemos aqui. Nós precisamos manter a nossa integridade. E eu encerro no capítulo 22 de Jó. Olha o que ele vai declarar. Um dos amigos de Jó. Capítulo 22, o versículo 21. Diz assim, Jó capítulo 22, o versículo 21. Portanto, reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da tua tenda a injustiça e lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir, entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará oração e Deus o ouvirá, e você pagará os seus votos. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem-sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos. Se forem humilhados, você dirá para cima, e Deus salvará o humilde, livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, porque
porque você tem as mãos limpas. Eu posso ouvir um glória a Deus bem alto através da sua vida, até aqueles que você conhece, até aqueles que estão ao seu redor, sua casa, sua família, aqueles que hoje não estão ali dentro da inocência, não são inocentes, ainda que hoje não estejam no caminho do Senhor, até eles serão alcançados, serão libertados, porque você mantém a sua integridade. O seu ouro, o seu desejo, o seu prazer não são as coisas desse mundo, não é o ouro de Ofir, mas é o Senhor. O Senhor será o seu ouro. Você fará oração, Deus ouvirá a sua oração, você vai encontrar prazer em Deus, prazer no Senhor. E ter o prazer em Deus é você gostar, é ter prazer em ler a sua palavra, meditar na sua palavra, vir à sua casa, vir à igreja. Seu prazer, meu amado irmão, principal não são nas coisas do mundo, ainda que sejam muitas coisas boas. Não há nada errado, tem algumas coisas que são boas, são saudáveis, mas a sua prioridade é Deus, e você vai ouvir, você vai orar, e Deus vai ouvir a sua oração. Olha só, se você projetar alguma coisa, quem faz planos aqui? Quem gosta de fazer plano? Se você planejar alguma coisa, projetar alguma coisa, se você é alguém íntegro, se você é alguém que ora, se for da vontade dele, vai ser bem sucedido. Deus vai mover o sobrenatural, vai concretizar, vai alcançar. Se você projetar alguma coisa, vai ser bem sucedido, e a luz brilhará nos seus caminhos, e você vai falar para cima, e Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai curar. Meu desejo nessa manhã é que você venha ter a resposta para essa pergunta. Você ainda vai reter a sua integridade? Que nós possamos fazer como Jó respondeu no capítulo 27, versículo 5: até eu morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. Coloque-se de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós vamos falar com o Senhor. Como está a tua vida? Na igreja, em casa. Não adianta ser um aqui e ser outro em casa. Não adianta ser um aqui na igreja e outro no trabalho, ser outra pessoa na escola. Não vai adiantar de nada. Deus conhece. Deus é Deus de segunda chance. Ele quer que você seja instrumento nas mãos dele. Você que ouviu essa palavra nessa manhã e quer ter esse posicionamento, quer manter-se íntegro em toda a sua vida diante de Deus, não é fácil. Na dor, nas tentações, nas provações, mas peça ajuda ao Senhor. Fazer como Jesus ensinou ao deixar a oração modelo: Pai nosso que estás nos céus. Ele vai falar: não me deixe cair em tentação. Não venda, não negocie, não perca a sua integridade. Seja íntegro em toda a sua vida, na juventude, na adolescência, na idade avançada. É para todos nós essa palavra. O mundo não vai ensinar mais a importância de ser alguém íntegro. O diabo quer que você venha perder a integridade, perder a fé. Deus, Ele quer que você seja canal de bênção, instrumento na mão do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, Tua palavra foi pregada. Obrigado, meu Deus.
porque o Senhor nos conhece, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor vai lá no mais íntimo, lá no mais profundo, o Senhor conhece os nossos caminhos, o Senhor conhece cada palavra que falamos. Toma cada vida aqui, Senhor, do mais novo, ó Deus, ao de mais idade. Venhamos manter a integridade em toda a nossa vida. Não permitir palavras feias na boca, palavras enganosas, palavras de mentira, atitudes erradas. Nos ajuda, meu Deus. Queremos ser íntegros, principalmente, meu Deus, diante de Ti, diante dos homens, na nossa casa, na nossa família. Que as pessoas olhem para nós, meu Deus, e vejam um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vejam, nós somos luz, sal, que fazemos a diferença, meu Pai. Que essa diferença entre o que serve a Ti e o que não serve é visível. Como diz Malaquias capítulo 3, versículo 18, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós queremos servir a Ti. Nos ajuda, Pai, que independentemente das circunstâncias, venhamos guardar a fé, combater o bom combate, encerrar a carreira, guardar a fé, mas também a integridade. Assim, ó Deus, o Senhor esteja tocando, renovando, tocando cada vida, cada coração aqui presente. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada. Que as coisas velhas fiquem para trás e tudo venha se fazer novo. Assim oramos, te agradecemos. Faz a tua obra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, assim oramos. E assim como o Senhor restituiu a vida de Jó, restituiu a saúde de Jó, restituiu os bens de Jó, deu filhos, filhas mais belas, ó Deus, de toda aquela terra, restituiu os seus bens 2 vezes mais. O Senhor vem estar operando um milagre, que Tu és o Deus poderoso, o Deus que está no controle de tudo e de todas as coisas. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, possamos assim fazer como Jó, declarar como ele declarou no capítulo 19: eu sei que meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Assim como ele declarou no capítulo 42: bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E que antes, ó Deus, nós só te conhecíamos de ouvir, mas agora conhecemos, te vemos, sentimos o Teu toque, a Tua presença, porque andamos no caminho da integridade. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração.